A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Preste atenção na história que eu vou te contar. Uma mulher com uma vida muito difícil, uma mulher que tinha feito muitas besteiras na vida, se viciado em muitas coisas, inclusive se viciado em drogas, estava destruída, irmãos. Essa mulher então obedece o chamado de Cristo e ela vem para o Senhor. Ela se entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor. Ali ela é curada completamente de todas aquelas situações, tanto no corpo como na alma, todas as suas mágoas, tristezas, angústias, tudo isso foi arrancado, tirado da vida daquela mulher. E ela se tornara uma nova criatura, como diz as Escrituras. Ela se tornou uma nova vida, uma nova pessoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tornou também uma pessoa que tinha destaque em meio ao povo de Deus, com suas obras, com sua piedade, seu amor para com as outras almas, as outras vidas, as outras pessoas, o cuidado, o zelo que ela tinha, era extraordinário. Irmãos, uma certa feita, porque o inimigo não cansa, uma certa feita o inimigo enviou a ela um prato, uma tentação, não é? São analogias, na verdade. O inimigo, como desde o início tentava e sempre tenta, lutou contra a vida dela. Mas até então não estava conseguindo, mas um único descuido desta mulher, porque a Bíblia diz que nós vivemos em luta constante entre a alma, na verdade, a carne e o espírito. Então, o espírito é conectado com Deus e ele quer uma coisa. Mas a carne, ela pende para aquilo que é errado, para o pecado. Vamos ver o que está escrito aqui. E eu já termino. Eu já digo para você o que aconteceu com esta mulher. Em Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês entenderam? Não existirá, não haverá, não há condenação. Tempo presente, não há. Aquela mulher estava vivendo uma vida com Deus. Então não havia condenação para ela. Mas porque ela andava no Espírito. Mas aqueles que andam segundo a carne é porque, na verdade, irmãos,
está assinando para si mesmo sua própria condenação. O que aconteceu com esta mulher, então, pastor? O inimigo conhecendo essa palavra. E deixa eu falar uma coisa para você, o diabo conhece as Escrituras. E ele sabe, esse versículo que eu falei para você, ele sabe mais do que eu e você. E ele sabe que é uma lei espiritual. Muita gente não está nem aí para as Escrituras. Não tem nada a ver isso não. Tem gente que fala assim, ó, é forma de interpretar. Então tá bom então. Amados, nós não podemos brincar. Pastor, fala aí, pastor, o que foi que aconteceu com essa mulher? Vou falar. Essa mulher então cai em uma das tentações que o inimigo lançara sobre ela. Fazia muito tempo que ela permanecia em espírito e o inimigo tentava, mas não conseguia. Mas ele não desiste. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo não desiste. Abre os teus olhos. Fica firme. Porque ele constantemente vai tentar fazer você cair e sucumbir aos desejos da sua própria carne. Então, o que aconteceu? Essa mulher sucumbiu, ela se deixou levar, ela não resistiu aos desejos oferecidos pelas forças do inferno, né, que lutavam contra ela. O inimigo foi e lançou e ela caiu. Amados, parece que se cumpriu na vida dela o que está escrito em Lucas, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 25, quando o espírito sai de uma casa, ele anda por lugares áridos procurando descanso, não encontrando, ele diz, voltarei lá na minha casa para saber como é que está. O inimigo chama a pessoa de casa. E a Bíblia diz que o inimigo voltando, se ele encontrar a casa vazia, adornada, limpinha, pronta para ele entrar de novo, ele vai chamar 7 espíritos piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa tornar-se-á pior do que o primeiro. Resultado, aquela mulher entrou no fundo do poço, irmão. Ela foi para o fundo do poço, literalmente. Muito pior do que era antes. O inimigo disse, agora eu destruo, agora eu acabo com tudo. Mas o que eu quero que você aprenda nessa palavra de hoje é o seguinte, a partir do momento que essa mulher então teve conhecimento, de início ela foi e se deixou levar, só que dentro dela o Espírito Santo tinha deixado ali a semente da palavra, não é? E ela tinha amor por Jesus também. Imagina a guerra, né, irmão? A pessoa tem amor por Jesus, quer fazer a vontade de Jesus, mas ao mesmo tempo se colocou dentro de uma prisão. Ela começou a ter altos e baixos. E ela ia para a igreja, aí as pessoas falavam, agora vai, agora ela se firma. Demorava muito, ela caía novamente. Depois voltava para a igreja, depois caía novamente. Até que ela pegou uma doença terrível.
nessas recaídas que ela tinha, ela pegou uma doença. E aí, ela, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. E Deus curava. Aliás, ela melhorava, na verdade, né? Ela melhorava, daqui a pouco ela piorava, daqui a pouco, quando ela melhorava, ela voltava pra bagunça de novo. Deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Minha irmã, a gente não pode brincar com o mundo espiritual. Não pode. Não pode. Em nome de Jesus, não podemos brincar com o mundo espiritual. Ela ficava boa, voltava para maloca. A doença e os vícios e tudo que estava na vida dela aflorava, quase destruía. Como ela conhecia as escrituras, o que ela fazia? Corria para a igreja. Ficou nessa história, irmão. Vai, não vai, vai, não vai. Até que um dia ela foi para a igreja, recebeu de novo, ou seja, se reconciliou com Cristo. E ali, de todo o coração, ela chorava. Irmão, é terrível. É terrível. E Deus, eu acredito que com muita compaixão daquela alma, porque ela chorava e dizia: Senhor, eu não quero mais voltar para essa vida. Me ajuda. Me cura definitivamente. E ela chorou muito naquele dia. E ela voltou para casa, debilitada, mas ela tinha decidido: a partir de hoje, eu não saio mais da sua presença, Senhor. Está decidido, não saio. Quando ela voltou para casa, deitou na cama. No dia seguinte, os que a conheciam, os que tinham convivência com ela, perceberam que ela não dera sinal, não abriu porta, não abriu janela, não teve nenhum movimento naquela casa. Foram até lá, bateram, até que conseguiram abrir, arrombar aquela porta, entraram e ela estava morta em cima da cama. Ou seja, o dia que Deus viu que realmente, depois daqueles altos e baixos, ela se entregara a Ele de todo o coração, mas conhecendo também o futuro e sabendo que ela poderia cair novamente, Ele esperou um momento de sinceridade e levou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A sua carne, as suas vontades, as minhas vontades, a minha carne, os meus desejos para Deus não são comparados ao desejo e à vontade que Ele tem de nos salvar. Por isso Ele enviou Jesus. Deixa eu falar uma coisa, irmã e meu irmão. Ele vai fazer o que tiver que fazer para não perder a sua alma. O Senhor levou aquela mulher. E hoje, com certeza, ela está nos braços do Senhor. Alguns pensam assim: por que será que às vezes Deus leva alguém? Porque Deus conhece o futuro daquela pessoa. E Ele talvez É só uma suposição, né, irmão? Baseado nessa história, eu acredito que Deus, conhecendo o futuro, Ele diz: é melhor eu trazer para mim agora do que se perder eternamente nas trevas. Deus não
vai perder a sua alma, a sua vida ou a vida de alguém por quem você ora. Para o diabo, ele não vai perder. Grave isso em seu coração. E fique firme na presença do Senhor. Ande no Espírito e não na carne. E não haverá condenação para os que assim procederem. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu quero estar orando e pedindo ao Senhor que guarde estas pessoas das tentações do inimigo. Pai, o diabo não descansa um só minuto, lutando e querendo destruir vidas, casas, famílias, querendo trazer multidões. Por ele trazia multidões para ele, mas esta vida que me ouve agora está segurando nas tuas mãos e dizendo: Pai, me ajuda, não me permita mais cair em tentação. Senhor, em nome de Jesus, que esta vida que me ouve consiga resistir, lutar, viver no Espírito e não sucumbir aos desejos da sua própria carne. Quantos, ó Deus, que ao sucumbirem logo em seguida, sentem remorso, mas aí já é tarde demais. Mas em nome de Jesus, o Senhor ainda está de braços abertos para esta pessoa. E eu creio que se ela decidir, eu fico firme. Espírito de Deus, me ajude. Com certeza, Senhor, o Senhor a fortalecerá. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima reflexão.